Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Olha, hoje haverá uma palavra profética e um mover profético em nosso meio. Hoje é o segundo culto de celebração de 24 anos em graça. E Deus, sendo soberano, há uma predestinação a se cumprir nessa noite. É que existe um protocolo. O profeta, o pregador, o pastor, ele já sabe o final, mas existe um protocolo. Quando você vai no médico, o médico não vai dando remédio sem você falar nada. Ele não tem que te consultar? Depois da consulta eu passarei a receita. Mas haverá um mover profético em nosso meio, porque uma predestinação precisa se cumprir nesta noite. Glória! Podem se assentar em nome de Jesus. E coloque a mão na sua Bíblia. Podem se assentar. Coloque a mão na sua Bíblia. Feche os seus olhos. Digam pela fé assim: ó Senhor, eu sei que há de se manifestar nessa noite a tua vontade e a tua glória. Como está escrito: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Eu vou parar a oração que estou com vontade de sair correndo já. Se é que você me entende. Eu estou com uma vontade de sair correndo que você nem imagina. Isaías, depois você vai assistir a mensagem, aí você vai me entender porque eu estou com essa vontade de sair correndo, porque algo está borbulhando dentro de mim. Porque eu sei que uma predestinação tem e há de se cumprir nessa noite. Eu estou até mole, estou até com as pernas mole, você quer saber? Estou aqui disfarçando, mas eu estou tremendo por dentro. Estou aqui disfarçando, mas estou tremendo por dentro. Uma vontade de chorar, uma vontade de sair correndo, uma vontade de dançar, uma vontade de voar. Deixa eu começar, senão eu vou desmaiar aqui. Isaías 46. Deus tem uma vontade. Deus tem um propósito. E a sua vontade e o seu propósito há de se cumprir. Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, 10. Deus disse: eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, Deus falando, o meu propósito subsistirá. E farei toda a minha vontade. Lê, conseguimos ler.
fomos alfabetizados. Para mim está difícil ler hoje. Até o ler está difícil. Porque eu estou com vontade de sair correndo. Eu estou sentindo um mover aqui, uma manifestação, está borbulhando dentro de mim. Eu estou com vontade de subir nas paredes. Eu estou com vontade de pegar essa avenida aqui e sair rasgando, correndo até São Mateus e ir voltar. Há uma energia dentro de mim. Há um protocolo a se cumprir. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu saio correndo. Eu não sei se eu falo em línguas. Eu não sei se eu canto. Eu não sei se eu oro, se eu dou risada. Eu não sei se eu prego. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. De uma coisa eu sei. De uma coisa eu sei. Deus tem um propósito. E Ele diz que o seu propósito subsistirá. Deus tem uma vontade. E Ele disse: farei toda a minha vontade. As pessoas falam que creem em Deus. Mas Deus tem um propósito. As pessoas falam que creem em Deus. Como é fácil falar que creem em Deus? Mas Deus tem uma vontade. E Ele diz que vai fazer a vontade dEle. É verdade que por vezes, para que prevaleça a vontade de Deus, Ele passa por cima das nossas vontades. Vai para Isaías 55. Isaías 55, versículo 8. Para você entender um pouquinho Deus. Isaías 55, 8. Deus disse: sabe, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele está dizendo: eu não penso como vocês pensam. Ele está dizendo: eu vejo diferente de vocês. Os meus pensamentos, Isaías 55, 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Deus tem o seu caminho, que não é o meu, que não é o seu, é o caminho dele. Deus tem os seus pensamentos, que Ele não pensa como eu penso. Ele não pensa como você pensa. Ele não vê como você vê. Então o Espírito Santo já está me falando 3 coisas aqui. 4 coisas. O propósito dele subsistirá. Ele fará toda a sua vontade. Isaías 46, 10. Ele não pensa como eu penso. E o caminho dele não é o meu caminho. Eu já estou aprendendo 4 coisas aqui. O propósito de Deus subsistirá. Ele disse: eu farei toda a minha vontade. Um fogo passa pelas pernas assim, ó. Um fogo passa pelas pernas. Engraçado isso aí. Parece que eu nunca senti isso. Levante um dedo e diga assim, ó: o propósito de Deus subsistirá. Deus fará toda a sua vontade. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. O caminho de Deus não são os nossos caminhos. Isaías 46, 10. Isaías 55, 8. Uma vontade de dar risada, uma vontade de chorar, uma vontade de sair correndo. Quem é que entende um profeta? Bom, de uma coisa eu sei e quero que vocês saibam: o propósito de Deus subsistirá. Ele fará toda a sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus prevalece. Está claro ou não está claro? Posso começar? Deus escolhe. O que eu disse?
Deus chama. O que eu disse? Deus capacita. Se você não sabia, quem chama é Deus. Do meio da mensagem para frente, você vai saber o que está acontecendo aqui, tá? Aí você vai pegar o que está entendendo, você vai entender o que está acontecendo aqui. Eu estou até apoiando aqui, encostado, porque eu estou ficando mole. Tinha um profeta que pregava sentado. Tão cheio do Espírito Santo que ele não aguentava ficar em pé. Ele pregava sentado. Acho que é por isso que vocês estão sentados. É por isso. Eu estou fazendo uma música nova. O ar que eu respiro vem dos céus, vem de Deus. O ar que eu respiro vem dos céus, vem de Deus. Eu estou disfarçando, tá? Eu estou disfarçando aqui, tentando, sabe por quê? Ele está mandando eu falar coisas aqui, eu estou disfarçando, para ver se eu consigo, mas não vai ter jeito. Ele disse que o propósito dele vai subsistir. Eu estou disfarçando, mas ele disse que fará toda a sua vontade. Fala para o seu irmão aí, ó, a vontade de Deus vai prevalecer sobre a sua vida. Bem forte, Deus escolhe. Deus chama. Deus capacita. Estou com as pernas mole. Vamos ver se eu aguento. Como que é? Deus escolhe. Deus chama. Deus capacita. Você sabe o que eu estou rindo? Você sabe por que eu estou rindo? Porque tem uma pessoa aqui que foi escolhida por Deus, chamada por Deus e vai ser capacitada por Deus. E nem está sabendo de nada. Ai. Ai. O reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito. Ai. Quem aqui já ficou cheio de fome? Já ficou cheio de fome? Eu estou cheio de Deus. Eu estou cheio de Deus. Eu estou aqui conversando com o Senhor ao mesmo tempo. E Deus é bom demais. Ouvir a voz de Deus dá um gozo, dá uma alegria inexplicável. Eu tenho que falar com vocês ao mesmo tempo estou ouvindo Ele. E dá um gozo. E eu preciso explicar, dividir isso. Ouve aqui, fala aqui. E ouve aqui, fala aqui. Sabe as duas mentes? Sabe a natureza humana e a natureza espiritual? Sabe a mente carnal e a mente de Cristo? As duas às vezes se conflitam, porque o Espírito Santo fala uma coisa e a mente carnal tem que falar outra. Então fica aqui uma coisa inexplicável. Se você não sabe, Deus escolhe. Por favor. Jeremias capítulo 1. Diga bem forte: Deus escolhe. Deus escolhe. Jeremias 1.
Agora eu sei porque que o profeta andava para lá e para cá. Porque se ele ficar paradinho aqui, ele cai. Ele cai. Se ele ficar paradinho assim, igual o tradicional, as pernas caem. O joelho não tem jeito. É muita unção. É muita glória. Agora eu entendo porque que Isaías caía com o rosto. Daniel capítulo 8, caiu com o rosto em terra. Daniel capítulo 10, eu caí adormecido. Ezequiel 1, quando eu o vi, eu caí como morto. Gênesis, então Deus pôs um sono profundo. Com Abraão, com Adão, aconteceu com vários. Diga bem forte, Deus escolhe. Deus escolhe. Jeremias 1:5. Antes, Deus falando, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Talvez você nem sabe, talvez nem entenda no nível que eu entendo. Mas Deus disse, as nações te dei por profeta. Você sabe que tem gente aqui que tem a unção de profeta e nem sabe. Ou não sabe nem usar ela. O Jeremias tinha essa unção e não sabia. Ele já tinha. Olha lá. Jeremias 1:5, olha lá. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Mas foi antes. Ele não sabia. Eu entendo, Senhor. Eu sei. Entendo perfeitamente, Senhor. Ele está mandando lembrar vocês. Diga para eles, se eles sabem que eu sou o soberano. Quem sabe? O que Deus é? Soberano. O que Deus é? Soberano. Isaías 46:10. O meu propósito subsistirá. O que Deus é? Soberano. Isaías 46:10. Farei toda a minha vontade. O que Deus é? Soberano. Diga, Deus escolhe. Diga, é Deus quem escolhe. E o interessante é que a pessoa não está nem sabendo de nada, né? Não está sabendo. Eu vou te mostrar que a pessoa não estava nem sabendo de nada. Isso é interessante. Isso é interessante. Vou te dar uma dica, tá? Eu não devia, mas eu vou te ajudar. O Moisés estava lá cuidando de ovelha. Moisés estava lá cuidando de ovelha. No comecinho de tudo, Moisés cuidando de ovelha. Pula aí algumas páginas. Quando vai ver, já está cuidando de pessoas, já é um profeta, e sinais, prodígios, maravilha. Ué, mas onde você não estava cuidando de ovelha? É que tem gente que nem sabe. Tem gente que não sabe. Que é Deus que chama. Por quê? Porque antes, Ele já te conhecia. Coloque seus olhos em Jeremias 1:5 que eu vou sair daqui. Aí eu não volto mais hoje. Antes de tudo, Ele já te conhecia. Você não está sabendo de nada, mas Ele já te conhecia. Ele já tinha te santificado, você não está nem sabendo de nada. Sabe aquele negócio de ficar cuidando de ovelha e do sogro e não está nem sabendo de nada? Mas já era conhecido por Deus e já estava santificado. Sabe Isaías 55:8? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, já era um profeta e ele nem sabia. Por isso que eu canto. Eu não sabia que era alguém que tudo coopera para o meu bem, que lá na cruz Deus em Jesus me comprou. Eu não sabia. Não sou meu, eu sou de Deus. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Sempre me faz
em tudo triunfar. O mistério não é você saber. Saber você vai saber hoje. Essa palavra é para uma pessoa. Saber você vai saber hoje. Glória a Deus. Porque há uma predestinação a se cumprir hoje. Que eu já sei disso faz tempo. Estava só esperando chegar o dia 7 de março de 2021. Por isso que eu estou com as pernas balangando aqui mole. Porque Deus tem um povo escolhido, um povo predestinado por Deus, e eu faço parte desse povo. Você sabe por que eu estou com as pernas mole balangando? Porque eu estou sabendo o que vai acontecer aqui hoje. Por que você acha que eu estou lendo Isaías 46:10? Não está percebendo? Estou te dando uma dica. Oh, que o propósito de Deus vai subsistir, vai prevalecer. Por que eu estou lendo Isaías 46:10? Você não está percebendo que estou te dando uma dica? Que Deus fará a sua vontade. Por que eu estou lendo? Diga bem forte: Deus escolhe. Deus escolhe. Amém. Glória a Deus. Ô Gilberto, Deus está mandando falar algo para você. Essa é clara, falou até seu nome para mim. A tua vinda nesse lugar não foi em vão, diz o Senhor. E ele veio da Bahia, hein? Por isso que o avião não caiu. Diz o Senhor: a tua vinda nesse lugar não foi em vão. Ai. Diga bem forte: Deus escolhe. Deus escolhe. Diga: Deus chama. Deus chama. Isaías capítulo 43. Glória a Deus. Daniel capítulo 8, ele diz que não me restou força alguma, e ele caiu como morto. Agora hoje eu entendo isso. Isaías 43. Isaías 43, versículo 1. Essa palavra tem destino hoje, hein? A pessoa nem está sabendo de nada, está aqui no nosso meio. Não tem problema não saber. O Jeremias não sabia que ele já estava santificado. O Jeremias não sabia que Deus já tinha dado ele como profeta às nações. Ele nem sabia. Mas não é porque você não sabe que o propósito não vai se cumprir. Não é porque você não está sabendo de nada, que você não sabe que Deus não vai fazer a vontade dele. Ele não vai esperar você saber ou você entender. João 13:7 diz o Senhor: o que eu faço agora não compreendes, compreenderás depois. Quando eu recebi uma unção em 1992, que eu levantei meio assim, ó, embriagado, isso foi em 92, eu nem sabia que existia um ministério chamado Graça e Apostolado e que vocês estariam aqui hoje. Eu nem sabia. Olha vocês aqui, ó. Diga bem forte: Deus chama. Deus chama. Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou e que te formou. Ele disse: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí Paulo veio depois e falou: fostes comprado por bom preço. Deus escolhe, Deus chama. Isaías 43:1. Chamei-te. Diga bem forte: Deus chama. Deus chama. Moisés, Isaías, Elias, Josué. Elias sai da caverna, Deus chama. Abraão, Gênesis 12,
sai da tua terra e da tua parentela, Gênesis 12:2, e vai para a terra que te mostrarei. Deus chama. Isso está mais que claro, que Deus escolhe. Deus escolhe. Deus chama. Diga, Deus escolhe. Deus chama. Diga, Deus capacita. 2 Coríntios capítulo 3. Isso aqui é para que eu entre no meu assunto, tá? Eu estou aqui só falando graça e paz abençoado. Para que eu entre no meu assunto. Oh! Haverá um momento profético nesta noite. Eu não sei se todos entendem. Um profeta não pode se preocupar com isso. Porque quando Jesus andou sobre o mar, nem todos entenderam. Como que um homem de 85, 90 quilos está andando sobre as águas e não afunda? Isso não tem como entender. Não tem problema, mas ele estava andando mesmo sem as pessoas entenderem. Moral da história. Você não vai entender tudo que Deus faz. Você só precisa crer em tudo que Ele faz. Diga, Deus escolhe. Deus chama. Deus capacita. 2 Coríntios 3, versículo 5. 2 Coríntios 3, versículo 5. 2 Coríntios 3, versículo 5. Para ficar bem claro, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como que se partisse de nós mesmos. Mas a nossa capacidade, a sua capacidade, vem de Deus. Deus escolhe. Você pensa que só existia Mateus naquele tempo, que chamava Levi. Existia muitos seres humanos. Ele escolheu Mateus. Você acha que na terra só tinha Moisés cuidando de ovelha? Não existia mais ninguém na terra, só existia Moisés. Claro que existia. Gênesis 12, você acha que só tinha Abraão na terra e mais ninguém? Tinha muita gente na terra. Mas ele disse, Abraão. Ele não disse, ei, você, ou qualquer um, quem quiser. Ele disse, Abraão. Porque Deus escolhe. Deus chama. E Deus capacita. Agora eu vou entrar no meu assunto. 1 Samuel capítulo 16. E então cumprir-se-á a vontade de Deus. Então cumprir-se-á, subsistirá o propósito de Deus. Você sabe o que eu acho legal? Abre um parênteses aí. É que a pessoa está aqui no nosso meio, não está nem sabendo de nada, nem sonha. E já foi escolhido por Deus. Já foi chamado por Deus. E vai ser capacitado por Deus. Tudo isso se encaixa depois. 1 Samuel capítulo 16. Let's pay attention now, please, church. Prestem atenção agora, igreja. 1 Samuel 16, versículo 1. Deus escolhe. Deus chama. Deus capacita. Diga comigo, Deus escolhe. Deus chama. Deus capacita. 1 Samuel 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Até quando terás pena de Saul?
enche o teu vaso de azeite. Já enchi, Senhor, está cheio. Enviar-te-ei ao MGA. Dentre os que estão lá, eu me tenho provido de um rei. Uma outra versão diz, eu tenho escolhido um rei. Porém, disse Samuel, Senhor, como irei eu? Depois do louvor, ouvindo Saul, me matará. Tem gente que não vai entender, que pode não aceitar, pode não entender, porque eu não avisei ninguém, não falei nada. Nem com a pastora Sueli não falei. Ele mandou não falar, eu fiquei quieto. Disse-me o Senhor, dá uma de mané. Toma contigo o Henrique no violão, a Sara no teclado, e fala assim, graça e paz, igreja, eu vim louvar a Deus nessa noite. Hoje teremos um culto aqui, dia 7 de março, celebrando 24... Tudo isso aí é só para disfarçar. Que ele tem um propósito para cumprir, ele tem uma vontade para prevalecer. Na verdade, o propósito dele subsistirá. Ou você está achando que ele esqueceu? Falamos graça e paz, cantamos seja bem-vindo ao MGA, a Sara tocou o teclado, o Henrique tocou o violão, eu toquei bateria, todo mundo cantou e dançou, mas ele tem um propósito, ele não esqueceu não, a vontade dele vai se cumprir. Amém. O seu propósito vai subsistir. 1 Samuel 16:3, convidarás a Jessé para o sacrifício e eu mostrarei o que hás de fazer. Deus falando com o profeta, eu te mostrarei o que hás de fazer. Por que minhas pernas estavam tremendo? Porque eu vou ter que fazer algo aqui. Mas ele disse, eu te mostrarei o que hás de fazer. Mas não mostrou ainda. Então as pernas. Que eu mostrarei é no futuro. Eu te mostrarei. Estou aguardando. Então, 1 Samuel 16:3, eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Está começando a ficar claro as coisas aqui, né? Começou a ficar claro para vocês? Ou não está claro ainda? Não está claro? Deus escolhe. Diga, já escolheu. Deus chama. Diga, já chamou. Deus capacita. Diga, capacitará. 1 Samuel 16, verso 4. Fez Samuel o que dissera ao Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, porque o profeta chegou, né? E perguntaram, Samuel, é de paz a tua vinda? Eu estou pensando que o culto hoje ia ser só o louvor, um apostolado, fala graça e paz, nós vamos embora para casa? Estou pensando que ia ser assim? Mas na letra está escrito, é de paz a tua vinda? 1 Samuel 16, verso 5, respondeu Samuel, não, graça e paz. É de paz, claro que é de paz. 5, sabe o que é? É que eu vim louvar ao Senhor. Culto de louvor e adoração, domingo, né? Consagrai-vos e vinde comigo ao louvor. Então ele consagrou a Jessé e aos seus filhos e o convidou para o louvor. E vocês estão aqui. Vocês não estão aqui? Você vê que a armadilha foi... escapou essa palavra. Você vê que ele foi dando um jeito. Fala para eles que é um culto de louvor e adoração, como de sempre. E eles vão lá. Não é que funcionou? 1 Samuel 16, verso 6. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe. Eu vi cada um que entrou aqui nessa noite. E ele pensou,
verso 6. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele só pensou. Mas e o Isaías 55:8? Que Deus diz: Samuel, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Está lembrado aí? 1 Samuel 16, verso 7. Porém o Senhor disse ao Samuel: não atentes para a sua aparência. Tá bom, Senhor. Nem para a sua altura, para a sua beleza. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou a Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel. E eu vi cada um que entrou aqui nessa noite. E eu, Senhor, eu já estou sabendo faz tempo quem é. Senhor, não é Eliabe? É Abinadab? Versículo 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu. Cadê Jaque? Nem a este, nem a esta escolheu o Senhor. Tá bom. Verso 9. Então fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este, cadê o tema? Escolheu o Senhor. Tá bom. Verso 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante do profeta Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não, cadê o tema? Escolheu a estes. Tá bom, Senhor. Verso 11. Assim perguntou Samuel a Jessé: ué, acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando, ou seja, já estava fazendo alguma coisa para Deus. Já estava cuidando de ovelhas. E hoje eu fiz uma breve analogia na hora do almoço com os abençoados, com o Reginaldo. Olha como que Deus faz. Deus sempre dá uma dica. Qual que era o trabalho de Moisés? Moisés era um sapateiro? Não. Um mecânico? Não. Pintor? Não. Moisés cuidava do quê? De ovelhas. E nem estava sabendo de nada. Lá para frente ele foi cuidar de quem? Do povo de Deus, que é simbolizado ou comparado com as ovelhas. Não é que o Davi estava cuidando de ovelha também? Ah, e não é sem querer, né, irmão? Não pode ser coincidência, né? O Moisés cuidando de ovelha, de repente foi cuidar de gente. O Davi, 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, verso 11. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando o quê? Caranguejo. Não. O quê? Ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não nos assentaremos. Eu não vou sair daqui hoje, hein? Não nos assentaremos à mesa até que se cumpra Isaías 46:10, o propósito e a vontade de Deus nessa noite, aqui nesse lugar. Diga comigo: Deus escolhe, Deus chama, Deus capacita. Deixa o Samuel aberto que eu volto aí em 30 segundos. Abre sua Bíblia no Salmos 89. Não fecha Samuel não, que eu volto aí já. Salmos 89. Quem já achou o Salmo 89? Diga amém. Salmos 89,
verso 20. Salmos 89, verso 20. Sabe o que Deus diz? Achei a Davi. Glória a Deus. Deixa eu ver onde é que está Davi. Eliabe não é. Abinadab não é. Samá não é. Deus falou que achou a Davi? Onde está Davi nessa noite? É um de vocês. Isiu é você? Está aqui em nosso meio. Glória a Deus, a papai. Só tem duas pessoas que sabem quem é. God and I. Deus e eu. E daqui a pouco vocês saberão também quem é. Glória a Deus, a papai. Salmos 89, verso 20. Achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. Uma outra versão, com o meu santo espírito ungi. Volta para 1 Samuel que eu preciso terminar. Que eu preciso ir embora para casa, senão eu não vou aguentar. Está dando dor de barriga, as pernas estão ficando mole, dando vontade de ir no banheiro. Mas depois que a vontade de Deus se cumprir, aí passa tudo. Aí acabou. 1 Samuel, para terminar. Tem alguém sentindo um friozinho na barriga? Levanta a mão quem está sentindo um friozinho na barriga. Não é que o Davi levantou a mão? Então você está sentindo um friozinho na barriga. Cadê as palmas? É que Deus escolhe, Deus chama e Deus capacita. Por isso está sentindo um friozinho na barriga. É igualzinho no sistema, né? Não é igualzinho no sistema? No sistema tradicional, a pessoa vai se preparar. Não é assim? Vai fazer um curso teológico, vai fazer um seminário, ela vai se preparar. Mas profeticamente, diga, Deus escolhe. Deus chama. E Deus capacita. Que seminário teológico Moisés fez? Que seminário teológico Davi fez? Que seminário teológico Josué fez? Depois que Moisés morreu, ele teve que assumir o ministério. Que seminário que Josué fez? Ai, que vontade de sair correndo. Deus escolhe, Deus chama e Deus capacita. Você que está me assistindo aí, Deus que escolhe. Talvez Ele já te escolheu, você nem sabe. Como Moisés não sabia. É Deus que chama. E Deus que capacita. Não vai atrás dos homens, não. 2 Coríntios 3,5 é Deus que capacita. Amém. Vamos terminar com 1 Samuel 16? 1 Samuel 16. A última linha do verso 11. Disse Samuel, manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Na Bíblia era ele. Mas pode ser ela também. Pode ou não pode? Porque ovelha é no feminino. Não é o ovelha, é a ovelha. Nesse caso da Bíblia era ele. 1 Samuel 16, verso 12. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o. É este mesmo. Glória a Deus. O que eu estou aprendendo aqui nessa lição? Que Deus, o Espírito Santo, estava falando face to face com Samuel. Está claro aí? Ó, Samuel,
não é esse. Samuel, não é. Samuel, é esse. Está percebendo Deus falando às claras com Samuel? Está percebendo Deus falando e Samuel ouvindo, discernindo? Ah, Senhor, não é esse, não, porque eu não olho para ele. Ah, também não é, não, Samuel não é. Sim, está percebendo o diálogo de Deus e Samuel? Agora você imagina a paz que Samuel ficou quando Deus disse: é este. Porque eu não esqueci do versículo 1. Disse o Senhor ao profeta, última linha do verso 1: dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Uma outra versão: tenho escolhido, tenho separado. Vamos terminar. 1 Samuel 16, versículo 13. Cadê o Henrique e a Sara, hein? Estão aqui ainda? 1 Samuel 16, 13. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Olha as testemunhas, hein? No meio dos seus irmãos. O que vai acontecer aqui hoje acontecerá diante de Deus no meio de muitas testemunhas. Ou seja, no meio dos irmãos. Quem pode falar amém? Está um clima de mistério, não está? Está um clima de mistério? Daniel 2:28. Há um Deus nos céus que revela mistérios. 1 Samuel 16, 13. Não, por favor, não. 1 Samuel 16, 13. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, de fato a unção veio sobre ele. Há um mover de Deus em nosso meio. Graças a Deus. Há um mover de Deus sobre nós, Pai. É o Espírito Santo manifesto. É a sua glória e o seu poder. Assim. Há um mover de Deus. Nosso meio. Há um mover de Deus sobre nós. Para mim está claro. É o Espírito Santo manifesto. É a sua glória e o seu poder. Senhor meu Deus, Deus de Samuel, Deus do profeta, o Senhor foi claro e explícito quando disse que o teu propósito subsistirá. O Senhor foi claro e explícito quando disse que fará toda a sua vontade. É claro que eu já vi várias vezes na Bíblia o teu propósito, a tua vontade prevalecendo e se cumprindo. E hoje eu verei mais uma vez na prática. Porque de fato o Senhor é soberano e age como tal. É Deus quem escolhe, não eu. Não é Samuel que escolhe. Samuel apenas sabe quem é que foi escolhido. Porque o profeta Amós disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos profetas. Então Samuel fica sabendo porque Deus lhe revela. Mas não foi Samuel que escolheu, não foi Samuel que chamou, e não é Samuel que capacita. Então, Senhor Deus dos céus e da terra, prevaleça o teu propósito, subsista o teu propósito, e faça a tua vontade, toda a sua vontade.
Deus escolhe, Deus chama e Deus capacita. Deus escolhe, Deus chama e Deus capacita. Salmos 89. Achei a meu servo Davi. Não, hoje o nome não é Davi, mas a palavra se repete. Achei a meu servo Davi, com meu Santo Espírito ungi. A palavra profética é essa. Achei a minha serva Luzia. Papai. E com o meu santo óleo ungi. Papai, Senhor Deus, Deus de Davi, Deus de Isaías 46:10, subsista o teu propósito e faça a tua vontade. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor era com Davi, era sobre Davi. Deus te escolheu, Luzia. Deus te chamou. Deus te capacitará. Ele te achou como me achou um dia, como achou a Moisés, como achou a Davi, como 800 anos antes de Jesus nascer, ele já sabia e tinha predestinado a Paulo. Sabe, Luzia, como ministro de Cristo, como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eu te ordeno a pastora desse ministério. É o Espírito Santo manifesto, é a tua glória e o seu poder. Fiquem de pé, levantem as mãos e reconheçam que há um mover de Deus em nosso meio. Vai esquentar, Luzia. Há um mover de Deus sobre nós. O fogo purifica. É o Espírito Santo manifesto. Abba, Pai, é a tua glória e o seu poder. Cantem, igreja, que há um mover. Há um mover. Vem, Senhor, ser bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor, tua presença me faz te amar. Vem, a unção
de Samuel foi sobre Davi. Vem. Que a palavra de Deus se cumpra em sua vida, porque Deus disse que o seu propósito subsistirá e que Ele fará toda a sua vontade. Ele tinha te escolhido, Ele tinha te chamado, e Ele vai te capacitar a servi-lo em um outro nível da fé, de amor, de entendimento. Moisés cuidava de ovelhas e Deus o capacitou para cuidar de pessoas. Davi cuidava de ovelhas e Deus o capacitou para cuidar de pessoas. A história se repete, e como foi com eles, e como foi comigo, assim está sendo com você. O azeite do profeta Samuel hoje é o Espírito Santo. Pai, cante ao mover de Deus em nosso meio. Levante as mãos, ao mover de Deus sobre nós. O que é se mover? É o Espírito Santo manifesto. É a sua glória e o seu poder. Mover de Deus em nosso meio. Ao mover de Deus sobre nós, é o Espírito Santo manifesto. É a sua glória e o seu poder. Ao mover de Deus Daquele dia em diante, em nosso meio. o Espírito do Senhor era com Davi. Ao mover de Deus, Sua vida nunca mais será a mesma, porque isso aconteceu comigo um dia. é o Espírito Santo manifesto. É a sua glória e o seu poder. Cantem que ao mover de Deus em nosso meio. Ao mover de Deus sobre nós. Oh, Barabasaraba. Pai. Manifesto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Atos 19, verso 6. Vem, Senhor! Vem, Senhor! Seja bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor. Tua presença! Tua presença me faz chamar. Vem, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor. Tua presença! Tua presença me faz chamar. Digam, vem, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor. Tua presença! Presença me faz chamar. Cantem! Vem, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar. Vem,
Sabe, igreja? Sabe, igreja? Presta atenção, olhem para mim. Olhem para mim. Não vá ficar da unção, só baixinho. Mais baixinho. Sabe, igreja? Olhem para mim. Eu vou fazer uma pergunta. Só tem adultos aqui. Eu não vou perguntar se você entende. Não. Mas uma pergunta eu vou fazer. Só levante a mão quem crê, quem tem certeza e convicção que eu sou um homem de Deus. Só levante a mão quem tem certeza, quem crê e quem tem convicção. Oh, o que está acontecendo com ela aconteceu comigo um dia. Eu era um ser humano normal, não sabia de nada, não conhecia a Bíblia, não sabia de nada. Um dia Deus me chamou. E um dia eu conheci um homem de Deus. Sabe o que aconteceu? O homem de Deus liberou sobre mim a unção. Quebrou o vaso. Quando eu levantei, era um outro vaso. Sabe? Eu não era assim o que vocês estão vendo aqui. Mas quando eu levantei, quando eu fui ver, eu já estava assim. Ela nunca mais será a mesma. Vem, Senhor, ser bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor, tua presença. tua presença me faz chamar. Coração. Vem, Senhor, ser bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor. Tua presença. Tua presença me faz chamar. Olha para o seu coração agora. Porque está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Está escrito, Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração. Olha para o teu coração agora. E você vai falar para Deus baixinho, sussurrando. Você vai falar assim, ó: vem, Senhor. Prepare-se. Agora olhe para o seu coração e diga a Ele. É isso que faz a diferença. A presença. Pai. Eu falei com o pastor José Davi hoje. A manifestação do Espírito Santo. A presença. Olhe para o coração e diga essa frase agora. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. A honra é para Ti, a glória é para o Senhor. O que mudou nossas vidas, o que muda nossas vidas, não é uma igreja, não é uma denominação, não é um pastor, é a Tua presença. Por isso que o Senhor disse, e hoje eu entendo, quando o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Como Moisés seria Moisés se não fosse o Senhor? Como Davi seria Davi se não fosse o Senhor? Não foi por causa de Samuel, foi por causa do Senhor. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. A Tua presença é o que faz a diferença em nossas vidas, Senhor. Não é uma pregação, é a Tua presença que muda tudo.
a tua presença que muda tudo, Senhor. O que seria de mim sem a tua presença? Sem a tua unção, sem o teu mover, eu seria um homem comum, como muitos são. Por isso que eu digo, Senhor, vem, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor, tua presença me faz chamar. Vem, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor, tua presença me faz chamar. Vem, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. O amor é tudo. Está escrito que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor está acima da doutrina. O amor é tudo. Seja bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor. Ei, homem de Deus, que não mediu esforços, não mediu distância, não mediu dificuldades, que é fiel a Deus no pouco e Deus se coloca sobre o muito. Ei, homem de Deus, temente a Deus, mais a Deus do que aos homens. Bem-aventurado é você, que agrada mais a Deus do que aos homens. Você é bem-aventurado, e grande será o seu galardão. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. O tempo é só uma consequência. O importante é que há uma predestinação a se cumprir em sua vida. Sabe, igreja, deixa eu falar. Sabe, igreja, você já viu? Não para por nada, só baixinho, não para por causa da unção. Quem aqui já viu um bêbado, bem bêbado mesmo, embriagado, trançando as pernas? Quem já viu? Já viu um bêbado? Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo se manifestou e as pessoas ficaram embriagadas. Como é que um bêbado fica? Um bêbado não fica assim? Aí o Pedro falou: o que vocês estão vendo aí? Vocês estão escandalizados com o quê? Havia uma profecia, estava predestinado. Não, eles não estão embriagados. Uma outra versão: eles não estão cheios de vinho. Isso era o que tinha dito Joel, o profeta. Diz o Senhor, assim, que do meu espírito derramaria sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, falarão novas línguas. Havia uma profecia. E se você perder o rumo da sua casa hoje, não é coisa do outro mundo. Não é novidade ver um homem embriagado, não de vinho, de cerveja, de uísque, de pinga, mas do Espírito Santo. Faz assim, enchei-vos do Espírito. Comigo, assim. Vem, Senhor, canta. Vem, tua presença. Fale com Ele cantando.
Mais uma vez. Vem. Oh. Papai. Que me faz reinar, que me faz, assim para dizer, que me faz reinar, que me faz vencer. Faz se adorar. Diz o Espírito Santo para uma pessoa aqui. Elaine, só levante a mão. Você nunca viu essas coisas. E diz o Senhor: não se admire, não se assuste. Estou no meio de vós. Ouçam, 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 ouçam. Porque você veio de um lugar, o Espírito Santo vem falando, onde zombavam, não de mim, mas das coisas de Deus. E agora você está aqui nesse lugar, vendo com seus olhos. E o Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo habita em mim. E o Espírito Santo habita em cada um que está aqui. E o Espírito Santo habita na Luzia. E Deus não é Deus de confusão. Vamos terminar. Que me faz? Que me faz. Ser uma serva fiel, temente, obediente. Que me faz te amar. Que me faz? Que me faz. Cantem. Vencer. Assim, para terminar. E me faz ao mover de Deus. Aonde? Em nosso Deus disse, 2 Coríntios 6,16: neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Toquem. Vamos terminar esse culto que foi muito maravilhoso. Domingo que vem vocês ouvirão a nova pastora do MGA. Hoje não, que ela está embriagada. Pastora Luzia. Domingo que vem ela estará aqui conosco e estará até a vinda do Senhor. Recebam ela como uma mulher de Deus e é consagrada e ordenada ao Senhor. Podem se assentar por um instante. Jovita, por favor. Pode, por favor. Os que adquirirem depois os livros MGA volume 6 ou qualquer outro volume e quiserem o meu autógrafo, tragam aqui, eu vou autografar. Vocês serão servidos por anjos agora. Quem pode falar amém? Glória a Deus. Por favor, anjos, trabalhem em favor deles. A Jéssica, a Jovita, a Ângela, a Zinha. Enquanto eu termino esse culto agradecendo a Deus. Não vou citar nomes porque senão vou esquecer de alguém. Mas agradeço a Deus por todos os que trabalharam nesse mover ontem e hoje. Alcino, vai com os anjos de Deus. Eu te amo em Cristo. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Eu tenho uma. Você pode ser o próximo.
pastora vem agradecer enquanto eles vão sendo servidos. E glória a Deus pela sua vida, você que está aí conosco ao vivo. Glória a Deus por vocês. Eu tenho lenha para queimar até 5 da manhã, hein? Glória. Aleluia. Tô terminando porque tem que ir Aleluia. embora, outro mora longe. Mas eu tenho lenha para queimar até 5 da manhã. Não duvida não, hein, que eu vou. Glória. Aleluia. Oh Espírito Santo, que sempre é bem-vindo neste lugar. Amém? O povo de Brasília está levando uma porção farta. Amém? Da Bahia, Gilberto está levando uma porção farta da unção. Abençoado lá da Praia Grande, amém? Está levando também. Os abençoados de Fortaleza, amém, ovelhas? Todos vocês do MGA aqui, você que está me assistindo agora aí, você que está aí, amém? Vocês estão todos levando uma porção sacudida, transbordante, amém, ovelhas? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este mover. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor foi fiel em nosso meio. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque o Senhor é bem-vindo neste lugar. Sempre foi e sempre será, doce Espírito Santo. Senhor, eu te louvo pelo presente da nossa pastora Luzia, Senhor. Quanta gratidão pela vida dela, Senhor. Quanto amor nós sentimos, Senhor, pela vida da Luzia. E nesta noite ela foi presenteada. Deus te presenteou. Vem aqui, só um pouquinho, anjo. Vem aqui. Não pode passar em branco. Vem cá. Vocês vão se alimentando aí, amém, igreja? Daqui a pouco nós vamos lá cortar o bolo. Eu sei que é difícil nesse momento, mas não vou pedir para ela falar não. É só para ela estar aqui pertinho de nós, para que você conheça, você que está aí, você saiba quem foi que o Senhor ungiu nesta noite. Quem Deus vai capacitar ao longo do tempo. O Espírito Santo manda falar algo. Quando diz o Senhor ungiu, não quer dizer que ela não tem o Espírito Santo. Isso. Primeiro, 2 Coríntios 1 diz que quem nos ungiu é Deus. Amém. Eu estou falando de uma unção ministerial. Não estou falando de todos terem o Espírito Santo. É claro que todos têm o Espírito Santo. Glória as a Deus, ovelhas. Abba E Pai. todos foram ungidos com o Espírito Santo. Sim. Estou falando de Efésios 4:11, que Ele mesmo deu uns como apóstolos, Amém. profetas, evangelistas, pastores ou pastoras e mestres. Mestres. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou também falando, amém, abençoados? Então, vamos recebê-la como pastora do MGA, amém, abençoados? Seja bem-vinda, pastora Luzia. Amém, amém. Ela não vai falar Fechado, nada hoje. gente. Não, hoje você não vai falar nada. Não, hoje ela... Você vai falar domingo. Ai, que graça. Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Hoje você vai cozinhar com essa unção aí. Amém, abençoados? Ela está no azeite. Amém, ovelhas? Glória a Deus. Obrigada a todos vocês. Olha, sem palavras por este mover. O Espírito Santo não quer que você fale hoje. Semana que vem ela fala. Amém, Semana que vem você abençoado? falar. Glória a Deus. Olha, quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava igual o seu. O azeite, o óleo do Espírito Santo. Bênção. Obrigado, Senhor, Obrigado, Deus. por esses 2 dias. Graças te dou por todos que estiveram ao vivo e estão ao vivo conosco agora, neste santo culto profético apostólico. Senhor, eu digo como Davi: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos ofertar a Ti alguma coisa voluntária? Tudo provém de Ti, apenas devolvemos o que veio das Tuas mãos. Cabe a mim dizer graças a Deus por ontem e por hoje e por esses 24 anos em graça. Graças a Deus, até aqui nos ajudou, Senhor. Quem pode falar graças a Deus? Graça e paz, e até quarta-feira. Graça e paz a todos vocês. Talvez a pastora vai continuar filmando ainda um momento aqui,
Mas estamos encerrando aqui o ao vivo para a glória de Deus. Graça e paz. E até quarta-feira em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Graça e paz, igreja. Glória a Deus.